Edição, a primeira da semana. Ei, meu Deus. Não, mas é da semana também, né? Desta semana. É a única, na verdade, nem pode ser a primeira porque é a única. Da semana do Seu Zuelar. É a primeira temporada, a terceira temporada e a primeira edição. Era assim que eu queria dizer. Mas já sabem que isso acontece, não é? Os programas em direto têm essas coisas. E o meu convidado hoje é o senhor Daniel Vilola Francisco. Sou eu. Estás bem, Daniel? Obrigado, Paula. Obrigado. O Costa. Mas eu vou começar, antes de partir, como nós perguntamos assim aos cantores, por causa dos títulos do disco, ou por causa daquele nome mais esquisito, que não nem é esquisito, né? Mas, por que Costa? Nada a ver, olhando para o teu nome. O Costa é um nome de infância. Segundo a história da família, havia um senhor chamado Ti Costa, que quase todas as crianças não gostavam dele. Fugiam-lhe sempre. E parece que eu era a única criança que ele gostava. E começou por ser o nome de gozar comigo. Filho do Ti Costa, filho do Ti Costa. Então, sabe como é que depois o nome de mangarem contigo, depois começa a virar o verdadeiro nome. Principalmente se te aborrecia, né? Te aborrecia. Aborrecia. E depois, passou assim, Costa, e o ficou. Estava para ser registrado até como Costa, mas dizem que na conservatória parece que não aceitaram, então pronto. Ficou Costa. Ficou o Costa. Não, então, desde puto que tu és assim conhecido. Sou. Boa. Tu nasceste no ano de 1983. É verdade. Também tens 35 anos. Quase 36. Faço em agosto. Dia 24? Dia 24. Ok. Só para saber, vais dar uma festinha? Não? Normalmente não festejo. Eu nunca festejei um aniversário. Não? Não gostas? Por alguma questão de hábito. É questão de hábito. Ok. Porque quem conhece a minha história sabe que eu não venho de uma família abastada. E festa não fazia parte da nossa cultura familiar. Festas de aniversário, nesse caso. E cresci sem isto. Perdi o hábito e aí... Passa até despercebido às vezes. Agora já a minha filha, por exemplo, a mais velha está com 16 anos e a mulher às vezes já faz um bolinho em casa, mas eu não... E eu nem minha festa, nem festa dos outros, não gosto muito dessas coisas. Confusão em casa, é muita confusão, prato sujo, pessoas vai aqui, vai ali. Traz confusão, faz confusão. Desorienta a cabeça, né? Eu gosto da festa dele na casa dos outros, na minha casa não. Eu gosto também, eu gosto mesmo de receber. Mas agora já recebo sempre assim um bolinho de aniversário, muitas mensagens no Instagram dedicadas pelos fãs e tudo mais. Mas assim, organizar, vou dar uma festa, nunca me preocupei com isso. Eu sei que tu vens do Sambizanga. Venho. Qual foi a tua primeira escola, Costa? Da vida ou da arte? Da vida, de mesmo aprendeu o beabá. É mesmo no Sambizanga. Uhum. A minha primeira escola foi na Jota. Ok. A escola ainda existe até hoje lá no Sambizanga. Fiquei lá até a terceira, quarta classe. Depois fui estudar no Quilombo, onde atualmente é Dom Bosco. Fiquei lá até a oitava. Depois parei de estudar. Muito tempo. E tu eras um bom aluno? Mais Quando eu digo menos. bom aluno... Mais ou menos. Por causa da minha conduta não era assim tão bom aluno. Tens uma conduta como, pai? Muito reprovável. E nada recomendável. Era muito traquina. Ah, é? Era mesmo, mas era mesmo insuportável. Eu, quando era criança, era mesmo insuportável. Quem está no Sambizanga ouvindo por lá deve saber. Eu, numa vizinha minha no bairro, que me viu crescer, nunca me bateu. Eu já levei surra de todos os vizinhos. Todos já te experimentaram? Já. Eu era mesmo... Tanto que de tão assanhado era eu, o Carlitos, que agora dizem que vive na Mulemba, o meu irmão Dito, o falecido Orlando, que é um amigo meu que já morreu, não é esse Orlando de Tunesa, o Quimbito, o Chiquito, o Simão, o Mujinga, o João. Nós éramos um grupo aí de tipo 12 crianças, mas é que nós tirávamos o sono dos mais velhos no bairro. Tinha aquela cena, não sei se agora continua, mas antigamente as casas que vendiam cerveja punham amostras de garrafa. Sim. E aí nós ficávamos de nós com pedra, amostras de gelado na parede, e aquilo é furar as amostras de gelado. Éramos muito traquinas mesmo. E por causa dessa sanhadice, depois apareceu um senhor congolês, que era marido ou namorado da mãe do Carlitos, meu amigo. Ele veio para a criança, quando é assim, essa criança é feiticeiro. Depois foi na altura que o Papá Kitoko estava em voga. Queriam me levar no Papá Kitoko, porque diziam que era feiticeiro.
Sim, por fazer Porque tantas eu coisas. fazia, não, as coisas que eu fazia, Era mesmo defeito. não, eu não aceitaria que filho da minha casa dá pôr na rua aquele Tens que ouvir as minhas irmãs mais velhas a contar essa história. Mas isso sabes o que é? As crianças, tem crianças mais calmas, tem crianças mais levadas. Mas as crianças são crianças e elas se comportam desse modo. Costa, tu tens quantos irmãos e irmãs? Tenho 4 irmãs e 4 irmãos. Ok. Um já é falecido, éramos 5. Não, agora tenho 3 irmãos, dá a contar também a mim como irmão. Tenho o irmão, Dito, né? o Mamário e o Maninho. E agora somos 3 rapazes. Tenho 3 irmãos e 4 Eram irmãs. 8. Éramos 9. Faleceu um, Ok. ficamos 8. Então é 4 meninas, 4 rapazes agora. Sim, agora 4 rapazes. Ok. Então, muitos netos lá em casa, né? Já perdemos a conta. Já. É que eu perdi a conta, né? Se eu começar a contar aqui, não acabamos o programa, né? Vamos ter que fazer to be continued. São bué. Já está a vir também a terceira fase. Né? Que são os bisnetos da tua mãe. Muito bem. E dentre os teus irmãos, também eras o mais traquina? O Dito também era. Era o que faleceu. Porque eu penso que eu fiquei assim por influência dele. Porque só que eu depois mudei de comportamento. Ele não. Ele continuou. Ele continuou até os 40 e tal. Era ele. Era o falecido. Yeah. Ele continuou até os 40 e tal. Sempre maluco. Era dos gajos mais loucos que temos na nossa família. E ele continuou. Então, eu acho que... Era o teu espelho, né? Era. Tanto que eu, para entrar no mundo do teatro, foi por intermédio dele. Porque ele era o mocota. O que eu seguia sempre. Ele está aí num sítio, eu também estou atrás. O único sítio que eu não conseguia seguir ele, porque depois, quando chegou uma fase da vida, ele já entrava em discotecas e tal. Mas como nós vivíamos ali atrás do Pulisanga, eu ainda conseguia seguir e ficava lá fora. Ele entrava. Né? Ele ficava lá fora e naquela altura no Sambizanga ainda tinha a cultura da matiné, na década de 90. Eu ainda entrava amarrar o casaco no pescoço, né? Ele, matiné e tal, eu seguia. Então, ele quando começou a ir para o teatro, ele que era o ator e não eu. Okay. E um dia ela estava a ensaiar uma peça em que a filha dele vinha dar um recado que ele tinha que ter uma certa reação. E ele não conseguia ter a reação que o ensinador estava a pedir. Estava a pedir. E a minha falecida mãe, ela tinha sempre um hábito, quando cometêssemos algum erro, a minha mãe era craque em dar chapada no meio das costas. Ela era uma coluna, né? E eu hoje penso que ela é que inventou aquela chapada. Nem vou dizer nada, tu nunca apanhaste essa chapada. Que ideia, né? Eu tipo, sou o que mais apanhou, se dos vizinhos apanhei. Colecionaste. Então, eu expliquei, não, Ângela, ele chamava-se Ângelo. Ângelo, não, faz como a mãe costuma fazer, quando nós cometêssemos assim. E a outra minha irmã mais velha, a Dona Ju, também assim, muito traquina, mora aqui na Mutamba. Então, eu experimentei e todo mundo gostou. Havia uma senhora, tia Tabita, mãe de um amigo meu, chama-se Misha. Chama-se Ngombela. Ele, quando cresceu, trocou o nome, ficou Misha. Não sei porquê, só que nós contamos chamar Ngombela. Então, a tia Tabita é que estava ali a dar garra para o grupo, porque havia aquela guerra tribal, não sei se vamos, ou intermunicipal, entre o Sambizanga e o Kazenga. Okay. E houve uma altura que os cutonocas cômicos do Kazenga foram fazer um show no Sambizanga e rebentaram com aquilo. E os mais velhos do Sambizanga não gostaram da ideia. Disseram, nós aqui temos jovens, vamos criar nosso grupo, eles quando chegarem aqui vão encontrar os nossos. Então, até a Tabita já que era chefe da comissão organizadora. E como eu era miúdo, não podia fazer parte, aquela coisa da adulto. Então, eu ia sempre acompanhar o meu irmão. Aquilo ensaiava-se no quintal do Quimbito. Quer dizer, o quintal do Quimbito sempre foi nosso ponto de concentração ali no Sambizanga. E então, eu a explicar ao meu irmão, o encenador gostou. Eu entrei, experimentei. Eu disse, faz como a mãe faz. Ele disse, como é que a tua mãe faz? Eu disse, não, minha mãe faz assim. Não, veio fazer. E chamaram a moça, vai, Maria. Chamava-se Maria, chama-se Maria. Vai fazer. Ela chegou, foi ter comigo e fez. E eu tive a tal reação. Ainda estava assim meio tímido, mas pareceu-me que era aquilo que o ensinador queria. Sai já. E a Visão, nós chamávamos Ângelo, os amigos chamavam Visão. E a Visão, entra. Lá tá. Você estava pensando nos Avengers, né? Nem sei. E lá a moça entrou e tal, ele faz, a moça faz, ele faz a tal reação. Mesmo assim, acabou não sendo o que o ensinador queria. Hoje em dia, penso eu, que se calhar ele até acertou, mas a influência da prática que eu tive ao fazer, se calhar ajudou ou prejudicou-lhe. Não é assim, Visão, não sei o quê. Tens que fazer como Costa fez. Vai, repete.
Nada. Costa, deixa eu experimentar. A ilusão já me subiu. A ilusão me subiu já. Quando fui, fiz melhor ainda. Mais uma vez, melhor. Ah, não, fica você. Fiquei, fui experimentar e fiquei. Aí eu era o mais pequeno do grupo. E nunca mais saíste? Nunca mais saí. Tanto que eu, para ir atuar, tinha que pedir autorização na minha irmã mais velha, que é a dona Guida, que me criou. E tinha que pedir autorização na minha irmã. E às vezes, quando me levasse, tinha que cuidar mesmo, porque era meio miúdo, era bem pequenininho, bem fininho e tal. Mas aí fomos andando. E aí fomos fazendo aquilo. Depois foi um sucesso tremendo no bairro. E na altura o Sambizanga tinha um delegado municipal da cultura, que eu não sei se ainda existe e se continua. Aquele senhor, na altura que eu comecei, foi um grande delegado da cultura. Infelizmente esqueci o nome dele, tem um nome assim muito esquisito. Mas foi um grande delegado da cultura. Dinamizava. Dinamizou, ele percebeu que o grupo existia, legalizou o grupo junto da delegação municipal, dava apoio, arranjava trabalhos para o grupo. E foi numa fase boa, porque eu já estava já estava na adolescência, a entrar já para a juventude, naquela fase do trungungo, que queriam experimentar tudo. Então já estávamos aí em outros caminhos, roubar já, quando roubei a bicicleta do Wendele na oficina do velho Chico e tal. Então, mas nessa altura que tu falas disso com alguma frequência, e percebo que seja com o intuito de desencorajar outros jovens, e daqui a pouco até vamos falar sobre isso, de um recente projeto que tu também decidiste ser padrinho. Tu neste momento, nesta altura, disseste que foste para a 8ª classe e depois paraste de estudar. Parei. Paraste de estudar porque não houve possibilidade. Não, era o meu comportamento. Era mesmo o teu Além da comportamento. falta de possibilidade, era mesmo o meu comportamento. Ok. Porque é como eu estou a dizer, eu era muito traquino, era impossível mesmo, era difícil. Depois a minha irmã mais velha, que cuidava de mim, vai para o exterior do país, não é? E eu fiquei quase que, A Deus dará. a Deus dará. Aí já Então, tinhas perdido a tua mãe. Já. Eu perdi o meu pai, perdi muito cedo. Eu quase não tenho grandes recordações do meu pai. Eu até às vezes digo, eu não me lembro quando que o meu pai tinha me comprado algum caderno. Não porque ele nunca quis, porque ele morreu muito cedo. E nós éramos muitos, ele não tinha dinheiro praticamente. E o álcool também, os meus pais também na altura consumiam mesmo. Tanto que a minha mãe até bebia muito capuca. Depois chegou uma fase até que provava já. E então, por conta se calhar dessa desestruturação, não sei se vamos assim considerar familiar, eu também, e a minha sanhadice acabou também me afastando um bocadinho da escola. E aí, como não tinha quem me apertasse, a minha irmã mais velha depois acabou viajando, foi viver fora. Fiquei assim, então, como também estava já na fase do que eu posso, eu acredito, eu faço. Mandei lixar. E aí, então pronto, ficamos naquela fase, entra nesse grupo, entra naquele... Nós quando começamos nessa cena de ir começar a roubar, as coisas começam mesmo na brincadeira. Mas era uma coisa engendrada mesmo? Não começou como um plano. Era brincadeira, começou no tempo de chuva. Como nós vivíamos ali próximo da Avenida 12 de Julho, quando chovesse, as senhoras saíam do rock. Ok. Depois está a chover, todo mundo recolhia as coisas, queria ir embora. E havia muito trânsito ali. Então nós ficávamos ali na estrada a gozar com as pessoas ali, molhado. Epa, tinha aquele mais corajoso que estava em carro de goiaba, estava e tira a caixa de goiaba, tira no chão, todos nós íamos no chão, apanha na goiaba dele, fugíamos pelo beco. Estava em carro de gasosa, tira a grade de gasosa, tira para o chão. Epa, depois eu peraí, esse mambo atirar goiaba no chão. Onde comi 10 goiabas do roubo na estrada? Bebi 2 gasosas do roubo na estrada. Começaram a vir já outras ideias. Depois tínhamos já sonho de ter mota. Tinha um rapaz, ele até por acaso, às vezes quando eu cruzo com ele, fala, que te desgracei a bicicleta. Era eu, Chiquito, Tetejo, reunimos já e tal. E assaltamos não sei se assaltamos ou roubamos, não sei como é que eu vou considerar isso. Os advogados é que sabem, mas pronto, eu sei que entramos ali de madrugada na carpintaria do velho Chico. Tiramos a bicicleta, mas no bairro tem sempre aquelas tias que não dormem. Afinal, as câmaras, né? Afinal nos viram. Eu peguei, depois dividimos peça por peça. Eu fiquei com o quadro. Mas era aquilo para vender? Era para vender. Era para vender, não, vendi. Vendemos a bicicleta. Desmontada. Desmontada. Cada um levou peça dele. Um levou pneu, eu fiquei com o quadro. E quando é que tu te deste conta, né, que não estavas a trilhar um bom caminho?
dentro do teatro, como eu disse, mesmo nessa má conduta nossa, continuávamos. Então, e bebia muito. Bebia, que é uma coisa doida. Quando é que eu me dei conta? Quando eu levei uma surra. Tinhas quantos anos nessa altura? Devia ter que 14, 15 por aí. Ok. Penso, porque era miúdo. Tanto que eu quando fui para a esquadra, a polícia não conseguia... Bebida alcoólica Sim, mesmo? começamos no quimbombo. Depois começamos no... Havia um whisky da Angocunua. Como é? Não sei qual é o nome, já não lembro. Só sei que era um whisky que dizem que era da Angocunua. E faziam para sair na Calemba, o quê? O quimbombo, porque a minha irmã mais velha vendia quimbombo. Então nós roubávamos. E tinha uma senhora também, tia Rita, deficiente física. A casa dela era assim de pau, que não tinha segurança, não tinha uma segurança para ele. Nos natais, tirávamos garrafão de quimbombo, metíamos açúcar. Eu era grande da quimbombo. Ficávamos ali na rua a empurrar um monte de quimbombo com açúcar. E depois ficávamos, depois a boca começava a ficar doce. De sentir moços, rock santeiro a bater, e já no rock comprar sapatilha, calça dos faros e não sei o que. Então, quando eu me dou conta, depois do roubo da bicicleta do Wendele, mas mesmo assim eu sentia que não era daquele mundo. Eu ia, mas tipo... Então quando fomos apanhados, deram-nos uma surra no Isidro, pai do Quimbito. Depois amarraram-nos, porque no Sambiçanga, Casenga, não sei se, essa é a prática. Nas zonas suburbanas, a nossa sorte é que nós éramos filhos do bairro. Essa é a grande sorte que nós tivemos. Mas ainda assim não fomos poupados. E hoje eu agradeço por não termos sido poupados. Fomos amarrados pelo Isidro. Ele inclusive amarrou os próprios filhos dele também, não amarrou só a mim. Amarrou-nos a todos. Disse, vocês como estão armados em gatuno, querem namorar, vão andar com vocês a rua toda para saberem que vocês são gatunos. Tirou-nos de casa, entramos pelo beco do depósito, tinha um depósito ali no Natal Carpintaria. Olha, passamos... a Rosa de Sarão falou aqui desse depósito, acho que foi ela que falou. O depósito de pão, do Tichico. Sim, estava ali ao lado da casa do Tichico. Podes continuar. Depois passamos pelo beco do depósito e o pessoal todo atrás, gatuno, chapada, pá, gatuno, nos levarem até a esquadra. Só não ficámos presos, porque éramos muito pequeninos, éramos miúdos. Eram menores também, né? E aí, naquela altura não havia telefones para ligar para os irmãos, para dizer, olha, o seu irmão está aqui, está preso, não sei o quê. Aí tu ia esperar o teu irmão que foi trabalhar até 19, 20 horas, quando ele voltar, alguém ia avisar que o teu irmão está preso para ir buscar. E como eu não tinha, já era órfão de pai e mãe, a minha irmã mais velha que cuidava de mim já não estava em Angola. As outras que estavam em Angola estavam muito distantes, não tomaram conhecimento. O meu irmão, o falecido Visão, chegou ele trabalhava aqui na cidade, na obra, quando chegou, disse, olha, eu estou puto, então está com o Zu, porque parece que eles ontem à noite assaltaram a carpintaria do Tichico e está na nona esquadra. O meu irmão foi para lá, ele chorou muito. Chorava, ele batia mesmo a chorar, ele disse, mas por quê? A chorar, mas é surra que me deu, parece que valia a pena embora os polícias me baterem. Pronto, eu via o meu irmão chorar. Mas ainda assim ele não deixou de acreditar na minha mudança, essa grande força que ele teve. E aí ele pegou, arranjou um bilhete, naquele tempo dava para falsificar, mandou-me tirar uma fotografia. Até agora ainda dá, mas naquele tempo era mais fácil. Pegou a minha fotografia, colou por cima do bilhete dele, pegou a parte de trás do bilhete do DAC do Toy, que já tinha 18 anos na altura, eu não tinha. E então eu comecei a trabalhar com o nome dele. Meteu-me a trabalhar na Comol, uma empresa que estava aqui no Maculuz, aqui mesmo junto ao Colégio Ngangula Toné. E aí tinha uma empresa de construção civil de Comol, depois, aí mesmo naquela tinha uma empresa de construção civil de Comol. Então ele pegou, forjaram aquele documento, deram entrada, eu entrei com o nome dele e a idade do outro. E comecei a trabalhar. Então fazia as três coisas, ajudante de pedreiro, e fazia teatro, mas depois daquela surra também já comecei a ganhar consciência, mas ainda assim não largamos na totalidade. Ainda fazia parte de grupos de vandalismo, como agora, essa coisa de grupo, não sei o que, papapá. E como no Samjanga havia sempre maratonas, não sei o que, o nosso grupo sempre saía, fazer confusões. Depois paramos assim um bocadinho nessa cena do crime, não sei o que, íamos tentar, também nunca conseguíamos roubar nada, porque nós éramos gatunos inexperientes. Íamos aí no São Paulo, às vezes esperar, eles tinham de vender com pastas. Agora a coragem já armado. Eu já cerrei cano de AK.
Ficavam num quarto, aquele um está a cortar, outro está assim, para ninguém ouvir. Armados em bandidos. Yeah. A falar bem alto, porque os vizinhos no bairro já sabem quando você no quarto, aí está a serrar cano de ar. Yeah. Então, um está a serrar, outro. Para não ouvir o barulho. Yeah, para não ouvir o barulho. Pronto. E então, na medida que eu fui fazendo teatro, esse tal senhor, o delegado municipal da cultura do Sambizanga, arranjava sempre trabalhos para nós. E havia também um outro já falecido, Pedro Ngola, que trabalhou na GAMEC. E ele gostava muito do nosso grupo. Ele trabalhou na GAMEC e era do Comitê Municipal do MPLA, no Sambizanga. E foram dando um apoio, arranjando trabalho aqui, trabalho ali. E fomos enquadrados na UNTA, pelo T. Ramos. T. Ramos é o... UNTA, Confederação Sindical? A UNTA mesmo, fomos enquadrados na UNTA, não como funcionários, mas como colaboradores. Okay. Quando a UNTA tinha suas atividades, nós éramos chamados para fazer as nossas peças de teatro. Então aquilo foi me mantendo ocupado. Por isso é que eu sempre, até hoje... Sempre e ficaste cada vez com menos tempo para... Com menos tempo e mais informado, porque nós depois fomos obrigados a fazer peças de teatro comunitário. Teatro interventivo, onde falávamos do lixo, dos males que o lixo causam, falávamos da criminalidade. E sempre que fôssemos reunir com os mais velhos para falar, a informação antes de ser levada para a rua, primeiro entrava em mim. Depois começamos a colaborar com a própria polícia, não no sentido de denunciar, mas de fazer peças que alertem, que abram a mente dos jovens. Começamos a ter aquela influência e tal. Mas não largava o álcool, sempre a chupar. Chupava bem eu. E aí, então, pronto, aquilo começou a mexer com todos nós, não só comigo, com todos nós. Um ou outro que foi teimoso, insistiu em ficar e acabou morrendo. Né? Mas, graças a Deus, aquele grupo de teatros Mugimos do bairro tirou-nos todos mesmo. A surra que o pai do Quimbito nos deu, foi só por ser uma influência. Depois, o grupo de teatro, porque nos mantinha ocupados. E aí, lá fomos fazendo as peças, e para aquilo começamos a tomar consciência. Depois, o meu irmão enquadrou-me na pedreira. Eu já ganhava alguma coisa, porque meu primeiro salário era $20. Sim. E era muito dinheiro, aquele 20 já dava para ir no rock comprar roupa, vivíamos próximo do rock. Então eu já estava mais ocupado na obra do que no bairro. Depois saía da obra, ficava o dia todo aqui na cidade a trabalhar, chegava lá, tinha que ensaiar, e agora o tempo para ir roubar vai sair. Então alguma coisa começou a ficar por trás. Não é? Nas nossas vidas, não só na minha, mas nas nossas vidas, começou a ficar. E depois a pedreira começou a dar algum dinheiro e tal. Dediquei-me fortemente na pedreira, onde aprendi a profissão, e hoje sou mesmo profissional de carteira. Sou pedreiro, ladrilhador, ferreiro e ferrageiro. Sim, os outros ferrageiros o que é que fazem? Ferreiro é aquele que faz os pilares, que amarra os tribos, as vigas, não sei o quê. Ferrageiro é tipo o carpinteiro tóxico. É o que faz as caixas. E prepara as madeiras na placa e não sei o que e tal. Hoje eu tenho muitas casas que eu já fiz. Eu consigo dirigir uma obra de até 2 andares. Eu a dirigir. E a fazer mesmo também. E aí então começamos a trabalhar. Comecei a me dedicar mesmo a sério, não sei o que. Também aqui depois começou a ficar por trás. Depois pensaste em voltar para a escola? Não, pensei em voltar para a escola quando subo para aqui. Ok. Os Tunesa começa na ilha? Na ilha. Tu mudaste para a ilha ou saías do Sambizanga e vinhas para a ilha? Eu antes de sair do Sambizanga, já conhecia os Tunesa. Como? Depois dessa cena toda do mundo do crime, os meus irmãos tomaram conhecimento e tal, a família ficou muito decepcionada comigo. Na minha família, graças a Deus, não temos grandes registros de criminalidade. E mesmo os meus sobrinhos, há uns ou outros que tentam e tal, mas nós conseguimos sempre puxá-los. Há 2 que estavam a tentar, eu particularmente falei com eles e tal. E o grande exemplo que as minhas irmãs têm, e dizem assim, os meus irmãos nunca roubaram e nunca tiveram pai nem mãe, mas cresceram bem e estão aí. Não é você, meu filho, que tem pai, tem mãe, tem tio, tem avô e quer ser gatuno. E na minha família tem uma regra. Todo aquele sobrinho que se envolve em questões de crime, se for preso, ninguém vai visitar. Fica aí. Então, talvez também seja essa uma das grandes influências que faz com que eles não adiram. E eu tenho conseguido falar muito com eles. Falo muito, muito mesmo com os meus sobrinhos, para não entrar nesse mundo. E graças a Deus eu não consegui. Então, continuei no mundo do álcool e pedreira. Você já ganhou algum comum. Mas o crime já não... Teatro, pedreira. Depois comecei a aprender mesmo bem a profissão mesmo. Fui bem ensinado. Mas não parava de beber. Depois arranjei uma namorada, a Ana.
Já estava aí entrando uns 19, 20. A Ana, que é a mãe da minha primeira filha. E ela tinha um cunhado que não gostava de mim. Ele que me fez deixar de beber. Uma vez eu fui procurar a moça, bêbado. Mas sabe quando você está bêbado e quer se concentrar? Piora! Quase que cais, né? Então o senhor olhou para mim e disse na moça, esse moço não dá para ti. Esse é nenhum, de bêbado. Depois quando eu voltei lá de cara séria, ele disse, tu não tens condições morais para assumir a Ana. Tu és um bêbado, não sei quem, aquilo mexeu comigo. Ela depois, a Ana também estava já bem apaixonada, a chorar, já, ai, não sei, está me fazendo vergonhar, meu pai disse, você é bêbado. E ela disse, não. Dali, aquelas palavras mexeram comigo. Saí dali e eu disse, a partir de hoje não bebo mais. Deixei de beber, mas o meu irmão, como ele sentia sempre aquele receio de que eu fosse voltar ao crime, eu conheço o meu falecido padrinho de casamento, o Dr. Gamboa. E ele gostou muito de mim. Eu comecei a trabalhar numa obra para ele e tal. Comecei a trabalhar, depois o empreiteiro me burlou uma massa bem grande. Eu trabalhei quase 6 meses sem salário. Só me davam dinheiro de táxi e dinheiro da alimentação, salário nada. Quando o dono da obra descobriu que eu não ganhava nada, eu trabalhava ali de favor, ficou chateado. Ele disse, vocês estão a meter em risco, você me tem que na minha casa trabalhar sem dinheiro. Se até ele que faz tudo, então pegou, chutou o empreiteiro. E manteve-te? Manteve-me lá eu e os meus 2 irmãos, o Dito e o Maninho. Ficamos nós lá a fazer a obra, eu, o Dito e o Maninho, mais um outro amigo, que é o Lúcio, ele por acaso agora já me relocalizou, já nos reencontramos e temos estado a falar muito. Lúcio não, acho que é Lúcio não. E aí então, daí comecei a trabalhar um dia, depois, quando eu, muito jovem, antes dos 18 anos, eu já tinha arrendado alugado, né? Arrendar é quando é tua, é minha para ti. Não. Arrendar é uma coisa imóvel. É sim. Né? Os aluguéis são de móveis e os arrendamentos é mais ou menos. Quem estudou mais do que eu sabe o que eu estou a falar. Arrendaste a tua casa? Uma casa, um quarto. De um amigo meu. Arrendaste a casa de alguém? Sim. Okay. E passei a viver lá, mas aquilo estava colado a uma latrina. Ok. Só que a minha sorte é que não é problema, eu não sinto cheiro. Por quê? Não sinto. Eu apanhei uma gripe há muitos anos, que fiquei com as narinas dos 2 lados fechados. E quando aquilo passou, desde aquele dia, perdi esta sensibilidade. E eu não sentia. Então, uma vez o mais velho, depois daquele problema todo, ele decide ir conhecer onde eu vivia. Quando ele chegou no quarto, não conseguiu. Você vive assim? Ele olhou para o chão e disse, não faz isso, filho. Tu vives muito mal. Eu pensava já que vivia bem. Porque era um quintal onde eu ia boi de moça, já tinha a minha mobília era que um colchão de esponja azul, uma mesa branca de 2 cadeiras, uma televisão de 14 polegadas Sharp de Ngimbo, um fogão azul, talvez quando chama fogão primo. Eu cozinhava lá dentro, no quarto, para ninguém ver. E quando tivesse a cozinha, ligava a 21 para tirar o cheiro do petróleo do quarto. Era o teu exaustor, né? E ele, quando entrou, olhou para aquelas condições. Tu vives assim? Vivo assim. Você quer dizer, não, olha, eu tenho uma casa na ilha, está abandonada. E uma outra na Samba. Vai lá ver, se gostares, você pode viver lá. O senhor vivia aqui numa Coluça em frente à Ardeb. Então fui ver a casa, eu gostei da casa da ilha. E eu ia sempre aqui na Ardeb, esperar pelo senhor às 6 da manhã, tinha que estar de pé. Eu levantava de 7 de a pé. Às 5 da manhã, para as 6 de ponto, estar aqui na porta dele todos os dias. Para ele me levar, para ir fazer outros trabalhos. E então, é aí que eu conheço Orlando, porque e até pulei um pouco a história. Nesta minha confusão do talento e do crime, o meu talento despontou no bairro. Quando o grupo mesmo começou a ter sucesso, despontou no bairro. O falecido Cisco, apesar de que era criança, mas já tinha visto talento em mim, não sei o quê. Apareceu quem pagou a minha primeira formação em teatro. Foi a JFNLA. Ok. A minha formação. Eu não sei por que pagaram, porque eu também nunca mais lhes vi. Nunca me cobraram, nunca me falaram nada. Eu só sei que era um jovem que nós no bairro sabíamos que ele era membro da JFNLA. E ele chegou, eu não estava na obra, ele disse assim, olha, ofereceram-me uma formação em teatro, no Centro Angolano de Teatro, aqui no Menos de Escritores Ambulantes. Mas como nós lá no partido não temos ninguém ligado ao teatro, eu também não gosto dessas coisas. E sei que aqui no bairro tem jovens com talento. Entreguem isso naquele rapaz, irmão do Visão.
dá um ao irmão, deu para mim e ao outro meu colega, o Misha. E eu, quando cheguei, encontrei aquele cota, assim, eu já conhecia de cara, deixou isso aqui, olha aquele cota da Fenelã, não sei o que, ainda estava com vocês vão me puxar no partido deles. Depois, era naquele tempo de pensar que se você ficar do outro partido, vão te chutar. Depois do país. Fenelã está a me oferecer formação de teatro, eu ainda estava com medo de ir. Mas depois um bombeiro disse, vamos só, ninguém vai saber, vamos só. E fomos. E aí, ninguém ficou sabendo. Hoje as pessoas sabem. Hoje as pessoas sabem porque eu falo. Porque senão foi a chave. Ninguém vai saber que a Fenelã nos deu, vamos só. E aí, então comecei a fazer a tal formação. E quando terminei, a Yola Pinto, que é uma amiga minha, que por acaso também convidamos lá no programa, fez o papel da minha sobrinha, que tinha filha que ia estudar em Cuba. E eu não aceitei, porque o avião vai cair. Não sei se lembra essa história no programa. Eu não me lembro disso. Tenho que perguntar o Mandela depois. Então, ela diz ao Orlando que tinha alguém, eu tinha acabado de terminar a formação, e olha, tem alguém formado nessa área, ele é muito bom mesmo. Penso que seria uma mais-valia para o vosso grupo. E o Orlando disse, para onde é que ele está? Ele disse, ele fica sempre aí no Maculuço, DP, de mais cedo, vamos só passar lá. Eu não tinha telefone, ela não tinha. Então, um deles a passar, encontraram, apresentaram o Orlando, olha, é este, um amigo, não sei o que e tal. Você dá mas o grupo é da ilha, como é que vai ser, não sei o que e tal. Disse, não sei. Isso em 2000. Em 2001, eu vou viver para a ilha. Ouro sobre azul. Aí, sim que eu vou ver na ilha. A moça diz, olha, o Orlando já está a viver na ilha. Eu, naquela altura, usava, o Gilmar é que me estiga, usava cabelo encaracolado, usava brincos, usava brincos e não sei o que, uma birra. Era bem dia, né? Bem dia. Cabelo encaracolado e tal, não sei o que. E lá fui viver para a ilha, depois fui levado para o grupo e fui aceito. Minha história começou assim, nos Tunesa. Daí começou o processo de mudança da minha vida. Como eu já estava na ilha, já estava afastado dos meus amigos do Sambizanga. Depois acabei a obra do senhor lá no Maculuço. Fiquei um tempinho desempregado. Já tinha engravidado a Ana, que é a mãe da Inês. Depois fiz pedido, levei-a para a ilha, ficamos a viver na ilha. A Inês nasceu, eu não tinha como sustentar a Inês. Quem começou a sustentar a minha filha é o Orlando. O Orlando é meu colega do grupo. Quando tivesse doente, o Orlando é que comprava os medicamentos. Quando faltasse alguma coisa, o Orlando é que dava dele, porque eu não trabalhava, não tinha. E aí o quintal, como era grande, os ensaios todos eram lá. Depois começou o ensaio dos Tunesa, começou a ser lá. Então, quando a minha filha Inês nasceu aqui no Hospital da Ilha, e depois ele foi para o Ngangula, não sei o que, foi transferido. Então, quando eu entro para os Tunesa, começou o processo de mudança na minha vida. O Tigre trabalhava na Bauer, uma empresa em Viana, que construiu as casas do Zango. O Tigre era chaveiro. O Tigre era chaveiro, andava com... Hoje, se fosse nesse tempo da marimbondagem, nós teríamos boi de casa no Zango. Porque as chaves das casas do Zango ficavam com o Tigre, as chaves e a lista ficava na mão do Tigre. Tu ias para o Zango, encontrava o Tigre com uma mochila nas costas. É tudo chave. O Tigre que entregava as casas. Hoje o Tigre não tem uma casa no Zango. Era mesmo um funcionário honesto. Todas a fase 1, quem construiu foi a Bauer. O Tigre andava com uma moto de 4 rodas. Depois lá ele viu que eu estava sem emprego. Né? Então, conseguiu furar lá no senhor Frank Morlock e o senhor Tita, que eram os donos da empresa. Então, sou chamado para formar uma equipa. Formar uma equipa é como? Tu vens, contratas 3 a 4 pedreiros e depois te dão bases. Ok. Bases eram já as casas, né? Bases, casas eram assim cimentadas, depois faz a casa por cima. E aquilo ganhavas consoante a tua velocidade. Estavas a correr. É correr, minha irmã, correr. Depois comecei já a faturar bem, $500 por mês. O meu lucro final. Se acabasse aquilo, faz aqui, faz ali, faz aqui. Pronto, e começamos a trabalhar. Depois o Tunesa Teatro começou também a dar passos, não sei o quê. Depois já abre um Gundo em 2000, finais de 2001, 2002, penso que é isso. Um Gundo com Maia Cool. Finais de 2001. Maia Cool ali, Nós como fazíamos teatro no Elpe Mundo,
fomos chamados para fazer pequenos sketches para promover a nossa noite de teatro às quintas-feiras lá no Help Mundo. Só que aquilo começou a dar certo, porque toda a malta que vivia no exterior depois começou a voltar, entendiam bem de stand-up comedy, de espetáculo. Nós nem sabíamos nada disso. Essa moda de agora, porque show de stand-up, assim. Por isso é que eu digo, eu não sou stand-up comedy, eu sou mesmo humorista. Eu não sei essas coisas dos brancos, né? Eu não sou. Eu digo, eu não sou stand-up comedian, eu não sou humorista. Só subo no palco, pego o microfone, faço rir e acabou. Stand-up não sou. Mas também, se calhar, é só uma questão do... Não, é só uma questão de orgulho. Né? Eu digo isso por orgulho, eu só digo isso por orgulho. Eu sou vaidade também. Para se fazer, né? Não, porque já houve alguns novos humoristas que disseram que nós não somos. Então, para lhe dar mais força, eu dizia, eu não sou, vocês é que são. Você tem razão, né? Ele falou, então deixa só ele coisa. Então pronto, e começamos ali e tal, o Maiapol começou a dar uma força no grupo, e eu trabalhava entre a pedreira e o teatro, depois espetáculo de humor, aquilo começou a pegar, começou a dar alguma coisa, começamos a ter visibilidade. O Tigre volta a estudar. O Tigre já nos arrastou para muita coisa boa na vida. O Tigre volta a estudar. Comprou, ele mesmo na Bauer, conseguiu um bom dinheiro, comprou uma moto, uma Kawasaki. Essa moto está na fotografia do nosso livro. O Tigre volta a estudar. Influenciou-nos a todos para também voltar a estudar. Os que não estudavam, porque o Gilmar não tinha parado. O Gilmar sempre viveu com os pais, era miúdo, devia ter 14, 15 anos. O Orlando sempre estudou, o Cesaldo sempre foi bolo e leite. Eu não sei o que era o café, o arroz branco com café era eu e o Tigre. E então, o Tigre influenciou-me, era eu, mais uns amigos que estavam no nosso meio que não estudavam. Mas eu não tinha dinheiro para pagar a formação. E continuei a trabalhar na pedreira, não sei o que, depois daquela cena do exame começou a desmoronar, começou a dar pouco. Eu tinha que levantar às 4 da manhã, na altura o autocarro parava da SGO, passava bem em frente a quase a minha casa na ilha. Apanhávamos o autocarro ali da SGO, íamos às 4 da manhã, chegávamos em casa às 21, 22, às vezes 19 e tal, dependendo também da velocidade do tempo. Essa estrada aqui do FTU era aquela estrada pequena, bem apertada. Ali era um inferno. E às vezes, quando tivesse sorte, chegávamos cedo. Então, quando o Tigre, acho que isso é 2004, já não me lembro bem o ano. Então, quando o Tigre volta a estudar no colégio em Viana, ele muda da ilha para Viana, porque ele precisava de estar próximo de Viana e próximo do trabalho. E como eu também já não estava a trabalhar com ele no Zango, porque aquilo já não estava a dar, consigo uma obra no Benfica, então procurei arranjar uma escola no meu limite geográfico. Então, estava um dia eu em casa cheio de fome, sem nada para comer. E aparece o meu tio, o Gamboa, que também já é falecido, viu a minha situação e os meus irmãos. Sim, vocês estão assim, estamos assim, não sei o quê. Pegou, deu uns $150. Eu até hoje não consigo explicar isso aqui que eu fui fazer no Zamba 2. Eu fui aparecer no Zamba 2, embaixo do viaduto, e vi um reclame, Colégio Albino, propina $30, com uma seta a indicar para lá. E eu fui seguindo a publicidade, cheguei lá, encontrei, paguei a matrícula, paguei cadeiras, paguei já tudo, não sei o quê, e voltei para casa. Porque já tinha a influência do Tigre, que disse que temos que voltar a estudar, não sei o quê, e voltei a fazer a 9ª classe no Colégio Albino. Comecei a estudar no Colégio Albino, terminei mesmo lá o ensino médio, fiz Ciências Jurídicas e Econômicas, e depois de terminar o ensino médio, e continuei a trabalhar na pedreira, saía do Benfica, de autocarro, ia até o Colégio Albino, depois já comecei a ganhar um bocadinho de dinheiro, comprei uma moto, uma R5, uma vermelha e branca, aquelas motas chinesas que não travavam bem. Mas continuamos sempre a fazer o nosso trabalho. Já estávamos a ter uma certa visibilidade. O Maiapol já nos promovia bem, não sei o quê. O nosso primeiro cliente foi o General Massano. Primeiro mesmo a pagar assim para ver um espetáculo nosso. Além do prato de comida que nos davam no Gundo. Porque nós no Gundo só nos davam comida, nos pagavam. Depois começaram a pagar $50. Depois o Maiapol viaja. $50 para o grupo todo? Sim, era muito dinheiro. Então, era muito dinheiro para nós. Sim, Cada $10. Depois o Maiapol viaja, deixa o Pedro Nzage lá. O Pedro Nzage ficou lá e tal. Quando o Pedro Nzage ficou lá, aumentou mais o nosso upgrade.
Ele depois, o Pedro Zaz tinha outros contatos com Miami, tinha umas noites de karaoke que ele fazia. Foi até o Caiá e disse, tem uns rapazes aí na ilha, não sei o quê. O Caiá não tinha muita fé, porque muitos grupos de teatro foram tentar lá no Miami e não dava certo. Não dava certo. O Caiá estava meio apreensivo, mas aqui no Miami, esses miúdos, é para trás lá, tu que estás a dizer, traga. Aquilo fomos para lá, medo. Só não sair roupa também, o Gilmar lhe barraram na porta, lhe pediram um bilhete. Agarraram também a nossa roupa, minha irmã. Eu lembro de vos ver algumas vezes no Miami, sim. E nem usavam perfume Catinga. Nem desodorizante. Ai! E aí, então, começámos a ir para Miami, fomos bem recebidos lá e eu fiquei dividido entre o teatro, o humor e a pedreira. Mas a partir do Miami, as coisas começaram a mudar. Depois do General Massano nos ter levado no Africa Show, era aqui em Viana, nas 500 casas, fizemos lá o show e tal. Depois começaram a aparecer outros clientes, não sei o quê, já estávamos a ter mais visibilidade no Miami, alguma coisa já estava a incomodar na minha vida, sobretudo a pedreira, porque o grupo já estava a exigir mais de nós, não é? Então alguma coisa era já melhor ficar para trás. Então comecei a largar a pedreira nas calmas. Por isso é que eu às vezes digo às pessoas assim, eu vejo muitos coaching nas redes sociais, na televisão, a incentivar as pessoas a largarem uma coisa para pegar noutra. Larga isso, vai, segue aquilo que você acredita. As pessoas estão a vos envenenar, não vos explicam qual é o processo. Porque toda mudança tem um processo e leva algum tempo. Porque tu podes fazer do teu salário principal, e nós temos todos, eu particularmente tenho o salário principal e o extra. Eu não posso largar o principal porque eu tenho a certeza que aqui é seguro, para me pendurar no extra, porque alguém na televisão disse que acredita na tua força. Vai, a força está na mente, o campo de batalha, a realidade é outra. Às vezes você fala assim, outro vai, ele explica bem o teu processo. Quanto tempo você levou para mudar? E os processos não são iguais, né? É bom incentivar os outros, dar força, isso é bom, é motivar os outros. Mas é importante motivar com educação, não é só vai. Com coerência, né? E a com coerência, explicar-me, meu processo levou tempo, eu durante esse tempo fiz isso. Quando percebi que aqui já dava, larguei aquele e segurei este. É assim que se explica. Mas pronto, voltando à nossa conversa. O humor já começava a dar alguma coisa. A pedreira já estava a incomodar. Depois continuei sempre a estudar. Então, largo a pedreira e dedico-me único exclusivamente no humor, porque já estávamos a ter bons contactos. Uma vez, o primeiro grande contrato que nós assinamos foi por ordem do General Miala. O Adão Filipe ligou para nós, tinha uma atividade e o Cota era muito nosso fã, até agora. E queria ver o grupo, porque ele havia falado dos tuneses. Nós, na altura, gozávamos muito com o ex-comandante-geral da polícia, o comandante Cuico. Uhum. E quando ele modernizou a polícia, naquela altura nós montamos uma peça aos polícias e que sempre gozávamos com ele, não sei o que. Então, aquilo chamou a atenção da sociedade, dos mais fiscais, quem sabe a gozar assim com o comandante da polícia. Pois naquela altura, falar de um político é mesmo um caso de coragem. Nós já falávamos. Então, nós mexer com as pessoas, quem está a gozar com o Então, pronto, lá chegou no ouvido do mais velho, ele mandou chamar. O Adão Filipe ligou já com muita humildade, olha, meus putos, temos um trabalho para vocês, no dia tal, mas só temos $500, não sei, né? Também o Cota Miala só mandou vos ligar agora. Mas não, Cota não tem maca. E aí, mas não fiquem tão tristes, só $500. Não, Cota não tem maca. Ele não sabia, ele estava a pagar mais. Eu só tô já. Quem receber só 10 vai passar a receber 500? Não, pois eu dividi 100 para cada um, né? Para cada um. Eu também já falei assim, não há problema, Cota, vamos ajudar. Adão Filipe, não estás a ouvir isso? Ele, quando desligou o telefone, aquele abraço, o quê? O quê? $500, vamos para quê? Estamos aqui na Rádio Vial. Quando saímos da Rádio Vial, fomos para a minha casa. E a minha mulher não estava. Então chegamos com os 500, espalhamos aquilo. Era Miquê? Notas de 500 kwanzas. Nos pagaram em kwanzas. Ok, no câmbio, ok. Espalhamos aquilo e depois vai dormir o dinheiro, tomar banho Mas já o Cota não sabe que está nos pagando muito. E nós pensávamos que aquilo era barato, que o nosso trabalho não valia grande coisa. Acho que foi com a Step Model. Chamamos para um trabalho, nos pagaram 800.
Isso aqui é só está a aumentar, né? Mas como é? Epá, também vamos experimentar. Liga um senhor para nós da Odebrecht, um trabalho para a Odebrecht. Disse, epá, vamos lá experimentar cobrar 1.000. Eles vão aceitar. Alô, tu não é assim, um trabalho para a Odebrecht, $1.000. Tá bem, vou ligar. Como é? Os outros têm para falar comigo. Estou cobrando $1.000, estou cobrando carro. Agora não vamos ter dinheiro. Não vamos ter dinheiro. Ligaram, ah não, pode ser 800. Ah, tá bom, 800. Acha que o contrato já tinha sido desse tempo? Não, nós pagamos 800. Ah, você vai para estudar. Subiu já 800, nosso cachê. Yeah. E lá começamos já, ali já estava a dar. Já estava a mandar alguma coisa. E começamos já isso já ali em 2003, 2004, já entrar para 2005. Penso que em 2005, quando é que a TPA2 abre? É para não ser bem 2009. Não. TPA2? É 5 por aí, TPA2. É. A 2. Temos que ver no nosso DVD, é por aí. É isso, né? 2005. Não, estou falando da TPA2 quando houve. Não, quando deram na SEMBA. Ah, ok. Foi antes da TPA2, antes da SEMBA. Porque é 2009. Não, a TPA2 da SEMBA mesmo do 2009. 2009? 2009, porque eu lembro-me que foi aí que começou o programa Dia a Dia, começou o... Não, Dia a Dia veio muito depois de nós estar sim. Acho que é 2005, 2006. Vamos ver no DVD. Mas isso não é nada... Não é relevante. Yeah. Então, fomos chamados para trabalhar na TPA2. Surgiu o convite e tal, viemos já reunir com o naquele tempo, o filho do Zé Eduardo está te chamar. Você está ligado da tua família, mãe, filho do Zé Eduardo me chamou. Você já está ligado com o Coriandô. Está olhando, xê, eu vou estar aqui de lado. Só que eu sabia que ele já, ui, se concentra, yeah. Temos que fazer de difícil. Vai dizer que estamos muito oferecidos, né? Depois assinamos pela TPA2. Aí mesmo já foi o apogeu. Porque começamos a ganhar mesmo. A TPA2 é mambo... Não, fora de série. Fora de série, sim. Fora de série. Aí já tínhamos largado mesmo a pedreira. E começamos a viver exclusivamente mesmo do humor. Do humor. Fazer espetáculos por todo o país, viagens daqui, viagens dali. E sempre a estudar. É aqui que nós fazemos. Vamos parar aqui com Costa para a entrada na TPA2, né? Que é a altura em que eles se mostram mais para o mundo, né? Porque a televisão amplia, ok? A imagem, essas coisas. Hoje nós também atribuímos isso à internet, né? Mas a televisão ainda continua entre nós a ser um meio que amplia a visibilidade e tudo mais. É só rapidinho, vamos a um pequeno intervalo. Enquanto isso, Costa, eu vou ler rapidamente algumas mensagens que nos chegaram aqui do nosso direto, estamos a fazer no Facebook. Desculpem, Anabela Tambo diz, olha, tirar o chapéu. Costa Vilola, Elisandra Melo, grande general, José Fortes, um grande abraço, Elisandra. A Rosa de Sarão, confirmo, era meu vizinho. Conhece a Rosa de Sarão, né? Conheço. E ela disse, olha, diz que é a Nani, mandou um beijo. Ah, ok. Beijo, Hélio, boa noite, Hélio Jamel. Foi aquela que falou aqui do beco, do depósito, da Chiquinha. Pedro da Almeida, um grande abraço. Pergunta ao Costa, Pedro Costa para falar sobre a renda resolúvel. Daqui a um bocado. Esse é assunto pessoal, pá. É pessoal, então não. Olha, o Sousa mandou agora uma mensagem de 2008. 2008. Sim, era mesmo por aí, porque eu sei que o dia a dia começou em 2009. A maior parte dos programas começou em 2009. Não, o programa foi para 2008, mas eu acho que as negociações começaram antes. Em 2007, por aí? 2007, por aí, Manuel Miala, um grande abraço, melhor humorista de Angola, Hélio Jamel. Manuel Miala é meu seguidor. Muitas bofas que apanhaste, levou à perfeição. Eu, Hélio Jamel. Luiz Gilson, um grande abraço. Helena Rossana, uma mensagem que nos chega aqui, ela diz, General! Olha, Francis, Alice, Sérgio Lima, um grande abraço para ti. Timbombo com açúcar, chamamos de Kissarra, é? Kissangua. Ele chama aqui Kissarra. Kissangua. Não, Kissangua é uma coisa. Eu não sei se o Quimbombo tinha muitos nomes.
Né? Sim. Yeah. Conhecias todos? Alguns, Quase. quase todos. Mas bebia muito. Uma folha. Folha também que Uma folha. é um copo. Não. Tá vendo as latas de óleo de palma, essas amarela vermelha? De Um litro. Aí é uma folha de guimbombo. Yeah. Uma folha e meia folha. Meia folha era aquelas latas de leite moça. Assim, quanto é que custava? Era barato. Patrick Moutinho, a Ana Iô diz, olha, superação, é verdade. André Impió, de Aura Leal, um grande abraço. A Dilson, o Wilker Fontoura, Elga Fofa, Júlio Pitra, Ludmila Camurça, Dilove, DJ Mariano, Wilton Micolo. Sabemos das batalhas, muita força, Wilton meu Micolo, camarada. grande amigo meu. Meu camarada. Adilson Reis, João Diniz, Josineide Castanha, olha, um grande abraço. Daqui a pouco nós voltamos também para mais mensagens. Enquanto isso, é tempo para intervalamos e dar-nos uma música. O Costa escolheu, aliás, como todos os convidados aqui no Zuelar, escolhem uma música para tocar. Qual é que tu gostavas de ouvir primeiro? A do Miguel Guila, Deus me consola. Boa. Então vamos ouvir Miguel Guila, Deus me consola, a pedido do nosso convidado de hoje, para a primeira edição da terceira temporada do seu Zuelar.